Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Agora vamos ler um fato acontecido com Jesus em Lucas, capítulo 20, verso 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram. Igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem devem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, dissestes bem. E não ousavam mais perguntar-lhe coisa alguma. Ainda na mesma direção, em direção ao começo da Bíblia, vá para o livro de Esther, capítulo 4, verso 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamado a entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa do rei, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Amém. O Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, a história, ela é dinâmica, porque o tempo passa continuamente, e dentro do tempo todas as coisas se transformam. Quando nós estudamos um fato histórico, quando nós estudamos um pensamento na história, 2 coisas precisam acontecer. A primeira é que nós precisamos entender as coisas como as pessoas que viviam aquele fato entendiam.
Eu preciso entender como é que eles viam, quais as consequências, por que agiam, reagiam daquela forma que a história conta. Tirar dali as lições que me são necessárias e fazer a segunda coisa. Entender o que é que eu posso trazer daquele fato para o meu tempo. Entender que nesse fluxo contínuo de tempo, muitas coisas mudaram, foram esclarecidas, se transformaram, algumas caíram e outras chegaram e se agregaram. E aí eu passo a entender que o fato histórico é um fato histórico e não um fato de aplicação do jeito que foi escrito. Quando eu entendo isso, essas duas coisas, que eu vejo a história com os olhos de quem viveu, mas eu só trago para mim aquilo que cabe no meu tempo, no meu jeito de viver, dentro das mudanças que o próprio tempo produziu na minha história, eu consigo viver com sabedoria e tirar o melhor que a vida pode me dar. Nós temos vivido um tempo interessante, de grandes mudanças, mas algumas pessoas insistem muito ainda em não aceitar as mudanças, recorrendo a fatos históricos para justificar procedimentos como se estivessem lá atrás, que não cabem mais nos nossos dias. Isso gera o que a gente chama muitas vezes de preconceito. Tem alguns ditados que a gente aprendeu e que mostram esses preconceitos. De muito tempo para cá, Deus tem trabalhado muito no meu coração quanto aos preconceitos, eles precisam cair. Não é aquilo que é um conceito que a gente tem antes de viver uma situação, de conhecer alguma coisa. Antes de estar ali, eu já tenho um conceito de como é que a coisa é. Quando eu chego nela, eu aplico aquilo que eu pensei lá atrás, sem analisar o fato real. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com os negros. Ainda existe um preconceito muito grande contra nós negros, porque eu sou negro. A palavra moreno, eu já expliquei para vocês, vem de mouro. Mouro, alguém que nasce no território africano, que é negro, por natureza. Moreno é aquilo que se misturou ao mouro, amourenou, moreno. Uma mulata é um termo também muito preconceituoso. Havia um empresário de shows no Rio de Janeiro, chamado Sargentelli, e ele tinha um grupo de mulheres que eram as mulatas do Sargentelli. E vinham turistas do mundo inteiro ao Rio de Janeiro e não poderiam ir embora sem passar na casa de show do Sargentelli. O que é uma mulata? Mulata é alguém que pode levar carga como uma mula. Também é um termo depreciativo, mas nós recebemos isso, demos uma outra roupagem, não nos preocupamos em entender. Mas isso traz uma bagagem que entra no nosso inconsciente e ativa memórias que nos foram trazidas de diminuição da mulher, de diminuição daquelas pessoas de cor. Então, nós legitimamos ações contra minorias, contra os negros, contra os ciganos, contra os homossexuais, contra as mulheres. Quer ver um ditado interessante? Atrás de um grande homem, como é que é o ditado? Atrás de um grande homem? Por que ela tem que estar atrás? Vocês já pensaram nisso? Por que atrás do grande homem tem a grande mulher? Por que a grande mulher não está ao lado do grande homem, fazendo grandes coisas? É muito interessante os processos de divórcio, os processos de separação. Quando você conversar com um advogado que trabalha, milita em casos de família, pergunta para ele, qual é normalmente a reação do homem num processo de partilha? Ele vira, quando tem aquelas primeiras reuniões, aqueles primeiros encontros para tratar da partilha, e diz assim, olha, eu vou dar para ela a casa lá de Lagoa Santa, eu vou dar para ela o Uno, e vou dar para ela aí uma pensão de sei lá, R$500. Normalmente o advogado ou a advogada da parte diz, que bom, porque a metade já é dela, né? Ela é meieira, ela casou com o senhor, ela já é dona da metade. Se o senhor vai dar mais alguma coisa, é da sua metade. Quer dizer que além da metade dela, o senhor vai dar a casa de Lagoa Santa mais R$500?
Mas é interessante isso, porque na mentalidade masculina eu vou dar alguma coisa, ou seja, ela não tem direito nenhum. Isso, quando não acontece, de esconder o patrimônio. Já tem uma ideia de que vai se separar e começa sorrateiramente a tirar o patrimônio e colocar na mão de laranja, para quando chegar o momento da separação dizer, não tem mais nada. Não tem mais nada. Sabe o que é isso? Isso é uma visão diminuída de uma minoria. E quando a gente fala minoria, a gente não está falando de uma minoria numérica, a gente está falando de uma minoria em termos de poder, de barganha e de se impor. Pessoas que estão sendo destituídas do seu valor como ser humano, como trabalhador, do seu direito. Por isso essas minorias são tão carentes de serem protegidas. Homossexuais precisam ser protegidos. Mata-se, agride-se. No Brasil, com muita facilidade, as pessoas com essa característica. Os negros, historicamente, também são diminuídos. E as mulheres também. Nós vemos aqui um texto que é o primeiro. E tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Às vezes é difícil fazer o melhor quando você se acha o pior dos piores. Às vezes é muito difícil você acreditar que você pode fazer alguma coisa boa porque você acha que você não é boa o suficiente, que você não é bom o suficiente. Como é que eu posso fazer o melhor se eu não sou o melhor? Como é que eu posso fazer algo grande se eu sou tão pequeno? Mas a Bíblia diz para nós, e tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor. Fazei da melhor forma. Então eu preciso ressignificar todas as coisas que eu aprendi. Eu preciso pegar aquilo que foi fato histórico, que está lá atrás, entender como as pessoas viam e dizer, eu posso aplicar na minha vida hoje do jeito que elas aplicaram naquele dia? Se a resposta for sim, cabe, depois de tantos séculos de desenvolvimento, da inteligência, da percepção, de tantas experiências, eu trago para mim. Mas se eu percebo que não, isso não cabe mais hoje, não tem mais sentido, então eu deixo aquilo na história e não faço daquele jeito. Eu tenho falado muito aqui de como nós evangélicos ou nós cristãos precisamos ressignificar o nosso entendimento quanto às pessoas que estão presas. As pessoas que estão presas não estão presas para que o Estado seja um vingador. Quem está preso não tem que receber maus tratos, deixar de ser alimentado, não ser agasalhado. Ele está lá com restrição de liberdade, de outros direitos, para que ele possa ressignificar suas experiências ruins e sair dali com uma disposição de não errar como errou para chegar lá. Num processo de vingança, ele fica pior, ele entra ruim e sai pior. Por isso, nós temos dois fenômenos no Brasil. O primeiro fenômeno é a criação dos grupos que se protegem, o crime organizado. O PCC e outras organizações como o PCC nasceram da necessidade dos presos se juntarem e se protegerem. Porque o sistema não faz isso. O pior é quando o cristão não entende isso e diz coisas do tipo bandido bom é bandido morto. Eu já falei muito sobre isso aqui, é um preconceito, a gente tem que ressignificar isso. Também quanto aos negros, eu tenho falado, quanto aos homossexuais, eu tenho falado, nós precisamos mudar os nossos preconceitos. Mas hoje eu quero falar de uma forma especial quanto à mulher. A mulher tem sido alvo de agressões, tem sido alvo de agressões psicológicas, de falas depreciativas, de agressões físicas, de roubo do seu patrimônio de direito, como o exemplo que eu dei na hora de uma separação, porque historicamente ela é considerada inferior. E quando eu olho para a Bíblia, a mulher da Bíblia é uma mulher que realmente não é um sujeito de direitos. Não é um sujeito de inteligência, não é um sujeito de mudanças históricas, mas é mero personagem de apoio à figura principal que é masculina. Nenhuma culpa da Bíblia, porque a Bíblia conta a história de um homem que está se desenvolvendo, de um homem que sai de um primitivismo e vai se desenvolvendo a ponto de entender coisas abstratas e conhecimentos muito elevados.
Por isso é que está escrito em Gálatas que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus. Antes daquele momento histórico, os homens não entenderiam a graça, não entenderiam Jesus. Se Jesus viesse 50 anos antes do que veio, nós não teríamos o Novo Testamento. Se Jesus viesse 200 anos antes, nós não teríamos toda a revolução que o cristianismo produziu na história da humanidade. Então, vindo o tempo certo, Deus envia seu Filho. Nos dias de Jesus, a mulher tinha um valor diferente do que ela tem de direito hoje. Não se entendia a mulher como se entende hoje, mas algumas pessoas ainda insistem em guardar preconceitos contra essa minoria e tratá-las de forma injusta. E não cabe a um cristão ser injusto com ninguém. Um cristão verdadeiro não é injusto com um animal. Um cristão verdadeiro não é injusto com um mendigo, não é injusto com um cigano, não é injusto com um imigrante, alguém de outro país que vem fugindo da fome, da guerra ou que chega aqui por qualquer outra razão. Um cristão verdadeiro não guarda preconceito no seu coração de forma nenhuma. Não cabe, porque Deus ocupou todos os espaços e nós entendemos que nos desenvolvemos na história para ter esse entendimento. Bom, aí nós vimos que Jesus está em determinado momento, chegam para ele os escribas, aquelas pessoas que eram encarregadas de copiar as escrituras, escrever as escrituras, os escribas, conheciam muito as escrituras porque viviam copiando, decoravam, sabiam tudo. Vamos lembrar que você não tinha naquele tempo a impressora, você não tinha como fazer de forma dinâmica e multiplicadora cópias. Então alguém tinha que escrever, havia um grupo de pessoas chamado escribas que escreviam, copiavam, eram copistas. Eles chegaram para Jesus, eles tinham posições quanto a tudo que se podia pensar. Chegaram também os saduceus, e a Bíblia diz que os saduceus eram um grupo dentro de Israel que não acreditava em ressurreição. Israel comportava muitos entendimentos quanto à lei mosaica. Havia um grupo que acreditava em reencarnação, havia um grupo que acreditava em ressurreição, haviam grupos de pensamentos muito diferentes, guardando o seu entendimento das Escrituras, e esse grupo, os saduceus, diferentemente de Jesus, que pregava a ressurreição dos mortos, não acreditava na ressurreição. E eles chegam para Jesus com uma história inventada por eles, mas inventada com base na realidade deles. Eles dizem: Senhor, houve um homem que se casou e ele morreu sem ter filho. A lei de Moisés manda que o irmão case com a cunhada, tenha um filho com ela, e esse filho vai ser considerado daquele que morreu. Assim o nome daquele que morreu vai continuar na história. E ele fez isso, o segundo, mas ele morreu sem filho. Veio o terceiro e casou com a cunhada, que tinha sido esposa do primeiro e do segundo, morreu e não teve filho. Veio o quarto, cumpriu a sua obrigação. Igualmente os 7, eram 7 irmãos. Os 7 foram maridos dessa mulher e ela foi mulher dos 7. Já que o Senhor disse que vai ter ressurreição, os mortos vão voltar, vão andar na terra. Agora explica para nós, ela vai ser esposa de qual? Porque ela casou com todos? Esse era o pensamento deles. Irmãos, eu quero aqui pensar alguma coisa, tá? Mesmo Moisés é um homem preso no seu contexto, na sua capacidade de interpretar a vida. E Deus respeita o desenvolvimento do homem na história. Mas Ele cobra do homem na história o entendimento que ele tem que ter. Então não dá para eu viver em 2021 olhando para minorias como se via em 2000. Como se via no ano 50. Como se via muito antes. Porque eu já tenho a capacidade de entender. Naqueles dias, nós vimos alguma coisa. Primeiro, casamento não era o que é hoje. Hoje, falar em casar por obrigação é inadmissível. Ninguém quer casar por obrigação. A gente casa porque acha que ama, acha que gosta. E acha que tem direito de casar com quem a gente acha que gosta. E que gosta da gente. Mas naqueles dias não era uma questão de dar filhos a Israel. Então ela se casa para ter filhos. E aí nós entendemos por que Sara foi colocada à disposição de Faraó por Abraão, porque ela não tinha filhos. Deus teve que intervir e dizer: não, Sara volta, eu tenho um plano para ela e para Abraão.
ela volta. Nós entendemos por que Ana, mãe de Samuel, chorava tanto quando ela não tinha filhos e Penina, a outra esposa, tinha 5. Nós entendemos que a mulher da Bíblia era uma mulher que apenas tinha que gerar filhos. E essa mulher da Bíblia, nessa história, não gerou filhos. E a lei então tinha um dispositivo bastante machista. O irmão vai se casar. Você já pensou? Você casa com alguém, o seu marido morre e de repente você é obrigado a dormir com o seu cunhado, seu primeiro cunhado. Não interessa se ele é gordo, baixo, alto, magro, trabalhador, não trabalhador. É a sua obrigação ter um filho com ele para dar para o falecido. Mas se ele morrer, vinha o segundo irmão dele. E o terceiro. Essa mulher não tinha opção de dizer não, não quero. Era obrigação dela gerar um filho para aquele que morreu. A parábola que eles inventam, a história que eles inventam para Jesus, mostra como é que eles viam a mulher naqueles dias. Mas isso valia naqueles dias. A gente entende isso hoje. Imagina uma de vocês, qualquer uma de vocês aqui, se fosse obrigada a casar com 7 irmãos para dar filho para o primeiro. Como é que você se sentiria? Você dizer, não, não é verdade. Você já tem condições de entender isso, que a história mudou. Então eu preciso entender que a história mudou para uma série de coisas e a gente tomar posições que sejam justas nos dias de hoje, com princípios bíblicos. E aí falam isso para Jesus, e Jesus diz, olha, vocês não entendem muito, né? A vida vai continuar. Quem for havido digno da vida eterna, não vai ter corpo para precisar ter filho. Serão semelhantes aos anjos. Porque a vida continua. Para Deus não há mortos. Isso está muito provado na fala de Moisés, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e naqueles dias Abraão, Isaque e Jacó já não estavam na terra, é porque eles estão vivos com Deus. Isso mostra que todos estão vivos. Para Deus, todos vivem. Não é a questão que eu quero abordar, é como a mulher era vista. Então entenda isso. Mas observe uma coisa. Nós somos para uma história da rainha Esther. A rainha Esther vivia num lugar onde os judeus estavam ali na terra, mas não eram da terra, não eram filhos da terra. Eles viviam naquela terra, debaixo daquele reinado, mas eles não eram da terra. Um homem que não gostava de judeus, e os judeus também, historicamente, foram vítimas, e ainda em alguns lugares são vítimas de preconceito. Um homem que não gostava deles havia armado através da lei, e a lei nem sempre é justa, um dia em que os judeus poderiam ser mortos pelas pessoas. Este homem havia espalhado notícias falsas, que hoje a gente chama de fake news, quanto aos judeus. Ele espalhou ódio contra os judeus. E a esposa do rei era judia, era uma mulher judia. Perceba, essa mulher que não tinha nenhum outro valor, senão para a reprodução, para dar filhos ao seu marido e ao seu estado, ela agora é uma esposa desse rei, onde o seu povo não é da terra. E o seu tio manda uma notícia e diz, você sabe que no dia marcado os judeus vão ser mortos e não vão poder reagir? Que todos os outros povos da terra vão pegar as espadas, as lanças, as pedras, os cacetetes e vão matar os judeus? E você é judia. Não pense você que aí dentro do castelo, sendo esposa do rei, que você vai escapar. Porque quem não gosta de judeu, também não gosta de você. Então, veja o que você vai fazer, porque você foi colocada na posição de rainha. E aí ela manda um recado para o tio dela, que tinha mandado essa fala para ela. E ela disse, olha, ninguém pode entrar na presença do rei se não for chamado pelo rei. Se alguém entrar na presença do rei quando não for chamado pelo rei, essa pessoa vai ser morta pela guarda dele. Mas se o rei estender o seu cetro de ouro para essa pessoa, significa que ele admite essa pessoa, então a pessoa não vai ser morta e ela entra. Tem 30 dias que o rei não me chama. A chance de eu entrar e morrer é muito grande. Então faça uma coisa, avisa para todos os judeus, irmão, presta atenção nisso aqui, avise para todos os judeus jejuar durante 3 dias.
Eu e as moças que me servem também vamos jejuar durante 3 dias. No final do jejum, eu vou entrar na presença do rei, mesmo que ele não me chame. E se eu morrer, morrerei. Porque pode ser que o rei nem me veja. E antes que eu chegue perto dele, uma lança me alcance, uma flecha me alcance, que um guarda me mate. Então, orem por mim. Engraçado, né, irmãos? Porque essa mulher que só servia para ter filho, tem sobre ela agora a responsabilidade de salvar o seu povo inteiro. Ela tem que ser estrategista, ela tem que usar da inteligência, ela tem que criar um plano, ela tem que ser corajosa e fazer aquilo que talvez nenhum homem fizesse. Ela tem que dar algo de si que é muito mais do que o seu poder de gestar. Ela tem que colocar a sua vida ali. Está nas mãos dela, na inteligência dela, da ousadia dela, da coragem dela, da competência dela, a vida do povo judeu. Como que nós podemos ignorar isso? Como é que alguém pode olhar para uma mulher e chamá-la de burra? Como é que alguém pode olhar para uma mulher e dizer que ela não vale nada? Como é que alguém pode olhar para uma mulher e agredir, e dar um soco e bater? Como é que nós, homens, ainda admitimos homens, amigos nossos, irmãos nossos, que agridem as suas mulheres e não fazemos nada? Como é que a gente ouve um vizinho que bate na mulher e não denuncia? Como é que a gente vê alguém roubar a mulher no processo de separação e a gente não toma uma posição de justiça? Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com a ideia de que a mulher é menos, que uma mulher grande só tem um lugar atrás de um homem grande. Não existe uma mulher grande sozinha, não existe uma mulher grande ao lado de um homem grande, existe uma mulher grande atrás. Isso se ela tiver sorte, porque na maioria das vezes ela é de médio para menor. Porque nós recebemos uma herança que nós não reciclamos. Precisamos olhar para isso e dizer, não, é verdade. A mulher é um sujeito de direitos, ela tem direitos como os homens. A mulher é um sujeito de sentimentos, de desejos, e ela tem direito de viver os seus sentimentos, seus desejos, suas emoções. É uma mulher de competência, que não tem que ganhar mais que o homem no mesmo cargo, na mesma empresa, que não tem que trabalhar mais. Como pode um homem ainda chegar em casa, sentar no sofá e esperar que a mulher faça comida, coloque a comida no prato e ponha na mão dele? Só falta pôr na boca dele. E ainda pegar o lencinho e limpar a boquinha dele. Como é que pode? Pior, quando essas coisas acontecem entre crentes. É engraçado, né? Tem 4 anos que todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, eu preciso ir à casa do meu pai, onde ele criava, agora quem cria sou eu, uma cachorra grande, uma cadela. E papai sempre foi muito bruto com os animais que ele criou, gritava, batia, coisas dele. E eu cheguei um dia desse, abri a garagem, ela veio, e eu mudei o tom de voz. Não gritei, mas mudei o tom de voz, ela parou, ela se condicionou, ela é grandona, é uma pitbull. E ela voltou e ficou olhando. E eu percebi que só na mudança do tom da minha voz, ela ficou com medo, ela está condicionada. Aí eu abaixei, abracei o braço, abri os braços, e quando eu fiz isso, ela veio, pulou em mim, me lambendo e brincando comigo. Um animal, como é que fica uma mulher com quem se grita a vida inteira? Como é que fica uma mulher que é humilhada a vida inteira? Como é que fica uma mulher que é desapropriada de todos os seus atributos importantes a vida inteira? Como é que ela se sente aos 50 anos? Como é que ela se sente aos 30? Como é que ela se sente aos 40? Qual é a nossa responsabilidade como cristãos de entender isso nos nossos dias? Bom, a rainha Esther, ela diz para todo o povo jejuar durante 3 dias. E ela entra, ela se apronta, veste o melhor vestido, arruma o cabelo, deve ter passado todos os seus cremes de beleza, passou todos os seus perfumes gostosos, faz uma oração, imagino eu, não está escrito na Bíblia, e entra, e como ela disse, se morrer, morrerei. É tudo ou nada. A história
de um povo de onde descenderia, naqueles dias, descenderia, porque Jesus estava no futuro, descenderia o Messias, estava sobre ela. Aquela para quem as pessoas olharam e diziam: mulher só é grande quando está atrás de um grande homem. Ela não estava atrás de grande homem nenhum, ela estava na frente. E toda uma história sobre ela. E ela entra, irmãos, e é maravilhoso, porque quando ela entra, olha para mim em nome de Jesus, quando ela entra, quando ela entende isso, quando ela não aceita o estereótipo de ser inferior, quando ela não aceita essa coisa de que ela é menor, de que ela não pode, de que ela não é inteligente, de que quando ela entra, o rei olha para ela e tem uma beleza nela que vem de Deus, é a imagem do próprio Cristo manifesto nela. E ele leva o seu cetro de ouro dizendo: pode vir, você é bem recebida. E ele faz mais, ele pergunta: o que traz a minha rainha aqui? O que você me pede? Se você veio, você deve estar querendo alguma coisa, você se arriscou, olha, eu te dou até metade do meu reino. Irmãos, que coisa incrível, quando essa mulher diz: eu penso, logo existo. Quando essa mulher diz: eu posso, nada vai me segurar. Quando essa mulher diz: eu me sacrifico se for preciso por aquilo que eu acredito. Eu posso fazer diferença. Eu sou importante. Eu não sou mais importante do que o homem, eu sou tão importante quanto o homem. Isso é feminismo. Se tinha uma mulher naqueles dias que era feminista, era a rainha Esther. E aí ela diz para o rei: olha, o meu povo está para ser destruído, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a história vai desenrolar, eu não quero pregar sobre isso. O que eu quero pregar é sobre a nossa posição como homens. Será que nós já temos condições, depois de todos os anos, séculos, milênios, que nós recebemos como desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, da nossa intuição, da nossa sensibilidade? Será que nós podemos olhar para as nossas parceiras, para a nossa mãe, e entender que ela é um ser humano que merece na velhice descansar, que merece passear, que o dinheiro da nossa mãe é da nossa mãe, não é nosso, e que nós não temos que ficar tirando para cobrir os nossos gastos? Será que a gente pode olhar para as nossas irmãs e dizer: ela tem direito à vida dela, ela tem direito à sexualidade dela, ela tem direito ao trabalho dela, ela tem direito aos sonhos dela? Será que nós podemos olhar para as nossas filhas e dizer: eu não sou dono da minha filha, ela é dona da vida dela? Eu devo zelar pela minha filha, eu devo cuidar da minha filha, mas eu não posso dominar como um dono faz. Será que eu posso olhar para a mulher como mais do que um objeto sexual? Eu posso olhar para uma mulher e ver mais do que seios, do que vagina, do que bunda? Eu posso olhar para uma mulher e ver mais do que uma beleza física, ver caráter? Eu posso olhar para uma mulher e ver que ela tem força, tem fibra, tem poder de decisão? Eu posso olhar para uma mulher e dizer: ela é até mais inteligente do que eu? Eu posso chegar na minha empresa e dizer: eu quero que a minha colega de serviço, que é mais competente do que eu, seja promovida, porque se eu for promovido eu vou jogar isso aqui no lixo. Eu não tenho competência para isso, mas eu vejo que ela tem, a vaga é naturalmente dela. Eu posso entender isso, eu posso respeitar alguém que subiu na hierarquia. Como cristão, a resposta é sim. Como cristão, a resposta é: eu não vou gritar, eu não vou insultar, eu não vou agredir, eu não vou bater, eu vou respeitar. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Porque nós já temos de Deus a capacidade para dizer: eu não vou ser preconceituoso, porque eu não quero ser preconceituoso. Eu não quero ser preconceituoso quanto aos presos, eu não quero ser preconceituoso quanto aos ciganos, os judeus, os imigrantes, os migrantes. Eu não quero ser preconceituoso quanto aos negros, aos nordestinos. E eu não vou ser preconceituoso contra as mulheres. E eu estou aqui para caminhar com todas as mulheres de igual para igual. E se tem alguém que vai ser feminista, pode ter certeza, é o pastor Ademir. E se alguém disser para você que feminismo é não ser feminina,
Tenha misericórdia dessa pessoa porque ela é muito tola. Ser feminista é, antes de tudo, ser feminina, mas lutar pelos seus direitos e ser inteligente. E é isso que a Bíblia nos ensina, a perceber as grandes mudanças que a história produziu e entender que os sujeitos da história bíblica estão presos nas suas características daquele momento. Que a única coisa que eu trago para mim são as lições que aquelas histórias deixaram. Vocês entenderam isso? Então a mensagem dessa noite é: não seja alguém que oprime as mulheres. Não seja preconceituoso contra as mulheres. Não imagine que uma mulher é só para ter filho, porque ela não é. E se tem uma coisa que a mulher ser muito mais forte do que os homens. Mas muito mais forte. E aí, eu me lembro de 2 cantores. Um é do Pepeu, né? Pepeu Gomes, quando ele canta: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Lembra dessa música, Beth? Isso é do nosso tempo, né? Uma poesia muito bonita, isso deu tanta conversa na época, eu me lembro. E o outro é o Erasmo Carlos, quando ele fala da força da mulher, ele diz, né, que ele e os 3 filhos dependem da força daquela mulher que tem na casa deles. Que Deus possa abençoar as nossas mulheres em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.